Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo mesmo, né? Mais de 4 anos, mais ou menos, que eu não gravo, que eu não apareço aqui no YouTube, mas eu sempre assisto, né, os vídeos de outras pessoas no YouTube, mas eu mesma dei um sumiço, né, por longos anos, porque a vida acontece aqui fora, né? E minha vida mudou bastante, aconteceu muitas e muitas coisas, mas com o tempo acho que vocês vão ficar sabendo de muitas coisas. Quem me acompanha no Instagram também sabe que por lá eu também fazem muito tempo assim que eu não faço mais reels, não posto stories, porque aconteceu uma coisa assim, o motivo de eu estar aqui gravando este vídeo hoje é porque dia 4 vai fazer, né, um ano, vai completar um ano que eu sofri um AVC, e esse AVC foi bem sério. Eu fui às pressas, né, me levaram às pressas pro hospital e eu tive que ser operada em emergência, porque senão eu ia morrer. Esse AVC foi aqui na aorta, né, no coração, e ela explodiu e eu tive hemorragia. E nisso, essa hemorragia, eu tive que, como explicar? Depois de ser operada, né, resumidamente, eu fiquei uma semana em coma para, segundo os médicos, não sofrer muito, né, porque meu estado era bem grave. A operação também é bem, tipo, não é uma operação simples, né, né, eu tenho uma cicatriz enorme agora aqui no meu peito, e eu fiquei uma semana em coma, e depois quando eu acordei do coma, começou todo o processo de aprender muitas coisas de novo, coisas que geralmente a gente nem dá valor, porque a gente faz assim, igual respirar, sem perceber, mas até mesmo respirar, falar, engolir, comer, né? Tudo tão simples, mas às vezes quando acontece uma coisa assim com você, você aprende que não é tão simples assim, né? É simples se você tá normal, né? Se você não tem nenhum problema, mas nesse primeiro momento eu tive que aprender a voltar a aprender a falar, a engolir os alimentos, a não me engasgar bebendo água. E foi um processo, né? Aí depois de aprender todas as coisas mais básicas, eu fui aprender também a sentar, a ficar sozinha, né? Na cama, assim, deitadinha, ou a levantar, né, aos pouquinhos da cama para cadeira de rodas, porque sim, eu perdi um pouco o movimento, né? Nesse tempo, meu corpo já não era mais o mesmo, né? Eles faziam testes todos os dias para ver se eu sentia, porque meu lado esquerdo eu não sentia mais, não tinha muita mais sensibilidade. Aí eles faziam testes, né, pra ver se eu sentia, né, quando tocava meu rosto, minha mão, minha perna. E pediam pra mexer, e graças a Deus eu conseguia sentir bem de leve, não normal ainda. Eu conseguia mexer, né, os pés, as mãos. E aos poucos eu fui, né, aprendendo a me levantar da cama, né, a pelo menos ficar assim, né, não deitada, mas encostada em travesseiro. Depois eu aprendi a ficar sentadinha na cadeira de rodas. Eu não ia sozinha, né, uma enfermeira sempre me ajudava, porque eu não tinha forças no corpo até então. E depois de um mês, foi em Nagoya tudo isso, e depois de um mês eu fui transferida para um outro hospital, onde eu ia só fazer fisioterapia,
E foi aí que eu comecei realmente a aprender novamente a andar, a pentear meu cabelo sozinha, porque eu não conseguia fazer esse movimento, sabe, de levantar os braços. Pra mim era muito difícil, parecia que era uma tonelada pra eu levantar, sabe, principalmente o lado esquerdo. Aí eu fui aprendendo a levantar coisas mais pesadas com a mão esquerda, mas ao mesmo tempo treinando todos os lados, né, direita, esquerda, fazendo muita fisioterapia 4 vezes ao dia, durante 2 meses, onde eu só fiquei nesse hospital, eu não saí, não voltei para casa. Ao todo foram 3 meses de hospital, entre eu ir pro hospital em emergência, né, para ser operada, e até eu realmente sair do hospital andando sozinha. Consideravelmente foi rápido. Os médicos falam, né, que eu sou, não nessas palavras, mas eu sou um milagre, porque muita gente pensava que eu de verdade não ia mais voltar a andar ou a falar normal ou viver, né? Eu ia viver presa em uma cama de hospital ou uma cama em casa. E esse vídeo é para deixar aqui registrado que Deus, Ele é bom o tempo todo e Deus cuidou de mim cada dia desse tempo que eu estava no hospital. Eu ainda falo com um pouco de dificuldade, às vezes falta um pouco de ar, de fôlego, né? Porque eu estou normal, mas não é igual antes. Eu não posso me iludir, assim, não, tá tudo normal. Eu tenho um pouco mais de dificuldade para andar, eu não ando mais rápido como antes, mas graças a Deus eu ando sozinha. Não dependo de muleta, de bengala, de nada. Não que isso não é ruim, mas comparado a antes, que eu não conseguia nem mais andar, é um milagre mesmo, é um milagre de Deus. Eu realmente estar aqui andando e realmente não depender de nada, né? Para andar e me movimentar. É um milagre. E eu decidi gravar esse vídeo para deixar aqui, né? Tantos anos sem gravar, tanto tempo sem gravar. Eu precisava, nesse 1 ano, que completa dia 4 de agosto, eu sofri o meu AVC em 2024, dia 4 de agosto de 2024. Segundo as pessoas, é o meu novo aniversário, porque eu renasci nesse dia. Eu vivi de novo. Então, para deixar aqui registrado, né? E quem sabe, né? Voltar, recomeçar a gravar vídeos pro YouTube, porque é uma coisa que eu gosto. Eu parei porque, tipo, a vida, né? Como eu falei pra vocês antes, a vida acontece aqui fora e é muito corrida. E aqui no Japão, eu trabalho em fábrica, eu não fico só em casa, né? E porque eu sei que as pessoas que ficam em casa trabalham mais ainda, mas meu tempo entre fazer as coisas aqui em casa e trabalhar também é muito tempo que isso custa, né? Que isso gera. Mas eu voltei com esse vídeo, se eu vou continuar gravando, só Deus sabe. Mas, né, deixem seus comentários, né, aqui. Sinto falta de interagir, assim, com vocês aqui nos comentários do YouTube. Não sei se muita gente vai assistir esse vídeo, mas se você está assistindo esse vídeo, muito obrigada por não ter se desinscrito aqui do canal, por ter continuado firme e forte aqui. Deus abençoe você grandemente. Eu voltei, né? E eu espero poder gravar mais coisas, gravar vídeos e contar mais as novidades da minha vida. Sei que não tem muita novidade, né? É uma vida normal, vocês sabem. Não é uma vida cheia de glamour, não é uma vida cheia de viagem, é uma vida normal. Mas agora com um gostinho de Deus é incrível. Deus, Ele fez um milagre na minha vida. Deus cuidou de cada detalhe mesmo.
às vezes eu olho os vídeos dessa época, que eu deixei tudo registrado. Os meus fisioterapeutas sempre me perguntavam, por que você tá gravando? Por que você tá tirando foto? Aí eu sempre falava, é porque eu quero lembrar. Quando eu ver esses vídeos novamente, eu ver essas fotos, eu quero lembrar de como eu estava, como é que eu estava e como estou hoje. E aí eu vou falar, nossa, como eu sou diferente hoje. E para realmente, sabe, não deixar o tempo levar embora tudo, todo o cuidado que Deus teve comigo, a importância do que aconteceu comigo, desse milagre que Deus fez na minha vida, dessa chance que Deus me deu novamente, de eu nunca deixar de agradecer essa oportunidade que Deus... Todos os dias eu oro a Deus, eu falo, obrigada Deus por mais um dia de vida. Porque de verdade a gente não sabe quando algo pode acontecer com a gente, quando vai ser o nosso último dia aqui. E se for, que eu tenha agradecido o meu dia de hoje, não passar sem agradecer, sem valorizar, sem falar para Deus o quanto eu sou grata, quanto eu sou abençoada por Ele. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu vou deixar aqui os comentários em aberto. Se vocês tiverem alguma coisa para contar para mim, perguntarem, até mesmo aqui ou no Instagram, que continua Casinha Rosa, né? Sintam-se à vontade. Muito obrigada por vocês que ainda estão aqui, que continuam aqui comigo. Saudade de vocês todos. E vivam a vida, mas saibam que Deus cuida de vocês. E por mais que está difícil agora, Deus, ele sempre tem uma saída. Deus sempre sustenta, mesmo quando a gente acha que está difícil, que não vai conseguir. Deus cuida, Deus está cuidando. É só a gente não desistir. Eu falo isso porque nos meus dias difíceis no hospital, tinha dia que eu queria desistir, porque eu falava, ai, não aguento mais, eu tô cansada, não consigo mais andar, eu quero andar e não consigo. E Deus é tão bom que sempre colocava pessoas para me animar, me abençoar com palavras de encorajamento. Então eu falo, você consegue, mais um pouquinho você consegue, não desiste. Não importa se tá difícil, é só você não desistir. Mesmo que você não acredite, que você fala, não dá, só não desiste, continua. Às vezes você não vê nem sentido, você não tem nem mais força, mas só não para. Não se deixe levar pela circunstância do agora. Porque tinha dias que eu queria só sentar no chão e chorar. Ou sentar na cama do hospital e chorar, porque eu não via progresso, né, em tentar andar ou tentar mexer as mãos ou falar mais rápido. Então, mas sempre tinha alguém que falava, não desiste, você consegue, não desiste. É Jesus falando, não desiste, você consegue. Se você tá vivo, viva, é porque você consegue. Não no tempo que a gente acha que, ai, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser agora. Mas você consegue no tempo que Ele tem determinado para você. Você tá viva, esse é o maior milagre, você tá viva. Então, não desiste, você consegue. E eu não quero chorar, porque... E falar que Deus é bom. Só não desiste. Não desiste. Porque Ele tem muita coisa pra você ainda nessa vida. Como Ele tem pra mim, Ele tem pra você também. Muito obrigada pra você que assistiu. Deixe seu comentário, seu like. Quanto tempo que eu não falo isso. E Deus abençoe todo mundo. Muito obrigada. Um abraço bem apertado. Muita saudade, viu, gente? Um beijo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.